Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa revista, nossa primeira lição do terceiro trimestre, e o nosso tema é a inspiração divina e a autoridade da Bíblia. Irmãos, nesse terceiro trimestre, nós vamos estudar acerca do cremos da Assembleia de Deus, que começou a ser colocado num jornal em 1916 e depois em 1930. Muitos acham que quem escreveu foi Gunnar Wingren. Então nós vemos, meus irmãos, que lá atrás já tinham uma base acerca do que é o cremos. E nós vamos estudar nesse trimestre, um trimestre muito importante, falando acerca do cremos da Assembleia de Deus. E o que é o cremos? Em que nós cremos, em que nós cremos. Qual é a parte da história, vamos dizer assim, em que nós cremos e quais os fundamentos que nós temos para crermos na Bíblia. Então nessa lição nós vamos ter mais ou menos ali já um caminho andado acerca daquilo que faz nós crermos na Bíblia. Então, meus irmãos, aqui, repetindo, nossa lição de hoje é inspiração divina e autoridade da Bíblia. O nosso texto áureo que está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, nós vamos ver nessa lição que os homens de diversas culturas, de várias situações que passaram na história, várias mesmo, guerra, pós-guerra, exílios, a questão de Abraão, de várias situações, meus irmãos, de culturas que se passaram. Então nós vamos ver que todos se encaixam, a palavra de Deus ela se encaixa, ela se define, ela se concorda, ela se autoconcorda. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento se concordam. Então nós vamos ver o que é isso. É a inspiração que Deus deu para os homens para poder falar acerca da palavra, para escrever aquilo que o Senhor Deus Todo-Poderoso estava mandando. Nossa verdade prática. Cremos na inspiração divina verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. É claro, meus irmãos, que hoje em dia as pessoas têm livros e mais livros ao qual se baseiam a sua vida, que baseiam a sua história. E nós vemos que tem milhares de autores que fazem muito sucesso. Mas nós, que somos crentes em Jesus, nós cremos o quê? Na Bíblia. A Bíblia é nossa única regra de fé. Nós podemos agregar algum livro evangélico, alguma história, se basear, pegar exemplos, claro que podemos. Porém, a nossa única regra de fé infalível é a Bíblia Sagrada. Aqui, nossa leitura bíblica em classe, que está em 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 14 ao 17, diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É claro, meus irmãos, nós vamos ver aqui que é um padrão que nós temos que seguir, nós somos ensinados e não podemos perder esse ensino. Claro, você vai dizer, mas tem muitos que perderam, mas não é a nossa aula de hoje. Muitos têm se perdido, têm se corrompido, usam a palavra de Deus para várias coisas, para fazer o povo ficar rico e várias coisas que os irmãos já têm ciência. Porém, aqui a nossa regra é o quê? É que a palavra de Deus ela é inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e instruir em justiça. Ou seja, a nossa vida não tem que se basear somente nesta terra. Quando Deus está falando aqui para corrigir-nos, para nos ensinar acerca do quê? Da realidade, o que é o reino de Deus, o que é verdadeiramente a palavra de Deus, o que exatamente o Senhor quer de nós. Então isso que o apóstolo Paulo estava escrevendo a Timóteo, esta passagem, melhor dizendo, estava falando, o apóstolo Paulo falando a Timóteo acerca daquilo onde ele deveria permanecer. E nós temos que permanecer naquilo que nós somos ensinados. Nós temos o cremos da Assembleia de Deus, ao qual nós vamos estudar nesse trimestre, e nós temos que permanecer nesse fundamento ao qual a Assembleia de Deus, até outras igrejas mesmo, vamos dizer assim, pega como inspiração, como fundamento da sua doutrina. Então a nossa doutrina, às vezes as pessoas acham que doutrina é usos e costumes. Não, meus irmãos, doutrina
É isso, é o ensinamento da palavra de Deus. E se der, e se agrega usos e costumes, tudo bem, mas o fundamento da doutrina é o ensinamento da palavra de Deus como ela é. E aqui a nossa introdução é: a Bíblia é a revelação de Deus escrita para a humanidade. Disso decorre o fato de ela ser nossa exclusiva fonte de autoridade espiritual, sua inspiração divina e sua soberania como única regra de fé e prática para a nossa vida. Constitui a doutrina basilar da fé cristã. Essa inspiração é um fato singular que ocorreu na história da redenção humana. O enfoque da presente lição é sobre a importância e o significado dessa inspiração divina. Irmãos, a Bíblia ela foi escrita por homens. Ela foi revelada, aqui está falando de revelação de Deus escrita para a humanidade, ou seja, ela foi revelada para a humanidade. O que é exatamente, vamos dizer assim, que foi revelado aqui? O amor de Deus para conosco, o Criador de todas as coisas, aquele que criou o céu, que criou os céus, que criou a terra, ele se importa conosco, ele nos criou. Então nós vemos aqui que Deus, através da sua palavra, ele se revela, e através de Jesus, ele se revela ainda mais intimamente conosco. Mas, aqui, quando nós vemos aqui inspiração, significa essa inspiração divina, nós temos, meus irmãos, que entender o seguinte. Eu acho que é bom até dizer isso. Se Deus fosse revelar tudo para o homem, tudo que já aconteceu na eternidade, tudo para o homem, eu acredito que o homem não suportaria, porque aquilo que já está escrito, o homem já não consegue entender o que está escrito na palavra de Deus, que Deus revelou através da sua palavra, que é para o homem entender, já é difícil entendimento para o homem, imagine aquilo que não está escrito. Então não adianta, muitas das vezes, nós queremos buscar inspirações, algo mais daquilo que não está escrito. Porque nós vemos lá em Deuteronômio que diz o quê? Que aquilo que está revelado, as coisas escondidas são para Deus, as reveladas são para os homens. Então vamos ficar com as coisas reveladas, porque Deus, nós temos que entender que às vezes as pessoas se pegam em detalhes da palavra de Deus. Qual foi a fruta que Adão e Eva comeu no Jardim do Éden, esse tipo de coisa, mas nós temos que ver o que aconteceu, o porquê daquele momento, a desobediência, porque a gente quer se apegar nos detalhes e se esquecemos daquilo que exatamente aquela passagem bíblica quer dizer. Porque tudo que está na palavra de Deus, que é a palavra de Deus, foi revelada e é inspirada. E quem escreveu foi os homens, mas ela é inspirada por Deus. Revelação e inspiração. A palavra revelação, Apocalipse, em grego, significa o ato e o efeito de tirar o véu que encobre o desconhecido. Nas Escrituras, essa palavra é usada em relação a Deus, pois é Ele quem revela a si mesmo, a sua vontade, natureza e os demais mistérios. Ele não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus conhece tudo aquilo que está fora do alcance dos seres humanos. A busca da verdade sem Deus é vã e é destinada ao fracasso. Então nós vemos que Deus ele se revelou aos profetas, se revelou a Moisés. Algumas coisas que foram escritas, alguns dizem que Moisés escreveu o livro de Jó, que foi inscrito pela lei oral. Nós vemos que o Antigo Testamento, a questão de Adão e Eva, de Abraão, foi escrita também pela lei oral, mas tudo inspirado pelo Espírito Santo de Deus, por Deus. Deus inspirou os homens, no caso aqui Moisés, a escrever algumas coisas, mas sempre Deus está inspirando os homens, os profetas, para chamar a atenção do povo acerca dos seus pecados. Sempre Deus, isso eu estou falando do Antigo Testamento, sempre Deus usando os homens, sempre Deus inspirando os homens para escrever. Por que, meus irmãos? Mais uma vez, se Deus usando os homens para escrever, já é difícil de nós, inspirando os homens com inteligência, com a compreensão, com a sabedoria, vamos dizer assim, fora do comum. Fora do comum que eu diga que não é comum ver uma literatura tão rica como a Bíblia Sagrada. E nunca você vai ver uma literatura assim. Porém, se é que eu posso chamar de literatura, mas nós vemos que se Deus usando os homens para escrever para nós às vezes temos dificuldades de entender, imagine se ele mesmo viesse e escrevesse. Então nós vemos, meus irmãos,
que nós temos que entender o quê? Que Deus usou homens para poder escrever para nós. Inspiração é o registro dessa revelação sob a influência do Espírito Santo, que penetra até as profundezas de Deus. Divinamente inspirados são os 66 livros da Bíblia. Os escritores sagrados foram receptáculos da revelação. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esses receberam os oráculos divinos de forma especial, exclusiva, única e milagrosa. Ninguém mais além deles foi usado por Deus dessa maneira específica. Então Deus usava os homens de maneira específica. Eu estou lendo mais a lição hoje, como é a primeira lição, é uma lição bem complexa, para nós termos um entendimento ainda melhor para as demais lições. Mas aqui nós vamos ver o quê? Que os escritores, eles receberam de Deus e escreveram a nós. Né? Eles receberam de Deus, exatamente como eles receberam de Deus, eles escreveram. Então nós vemos que aqui é até chamado de oráculos, porém de uma forma exclusiva, única e milagrosa. Foi milagroso o entendimento que eles tiveram para poder trazer a nós, para poder escrever aquilo que Deus estava mandando. Por que milagrosa, meus irmãos? Porque Deus, o Todo-Poderoso, querendo se revelar ao homem, querendo ter um contato com o homem, e que ele tem um contato através da sua palavra. Depois nós vamos falar do Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento era lei, era obediência, o homem não tinha um contato diretamente com Deus. Mas mesmo assim, Deus, ele se fazendo revelar através dos profetas, chamando a atenção do povo, colocando para o povo que se preocupa com o povo, que aquilo que Deus mandou o povo fazer, o povo ficar, vamos dizer assim, ficar na obediência era a melhor coisa para o povo. Então Deus sabe todas as coisas. Então ele inspira os escritores a escreverem a palavra dele mesmo, a palavra de Deus. Para quê? Para que o homem pudesse ter um contato com Deus, para que o homem se sentisse abraçado por Deus, vendo que Deus se preocupa com ele. Então nós vemos que Deus, inspirando estes homens, nós podemos, meus irmãos, resumir que Deus se preocupa conosco. Deus quer ter um contato mais íntimo conosco. O nosso ponto central: cremos na inspiração divina e autoridade da Bíblia Sagrada. Então, meus irmãos, não adianta ficar achando que se esse cânon sagrado se fechou em 66 livros, claro que a Bíblia Católica tem 7 livros a mais, mas são livros chamados de deuterocanônicos, ou alguns chamam de apócrifos. Tem vários livros apócrifos, Infância de Jesus, Apocalipse de Pedro. Olha, meus irmãos, se fosse contar o tantos de livros apócrifos que nós temos, daria 2 Bíblias, daria mais de 120 livros. Então nós vemos que se fechou, porque depois, quando estava se fechando o cânon sagrado, vieram tentar colocar vários livros, mas não aceitaram por ver os autores, pela investigação e tal, para ver o que se tinha inspiração de Deus. Claro, o Espírito Santo de Deus trabalhando nesses momentos aí, para quê? Para que nós pudéssemos ter hoje esse cânon sagrado. A Bíblia Católica tem 7 livros a mais, muito importante, livros históricos, claro, tem que tomar cuidado na hora de ler, porque tem algumas coisas ali que não condiz com a Bíblia, que não concorda com a própria Bíblia Católica. Porém, nós vemos que nós temos que crer na inspiração divina de Deus. Hoje, muitos, até mesmo crentes evangélicos, até mesmo que faz parte da Assembleia de Deus, às vezes fica, vamos dizer assim, fica debatendo ou fica querendo confrontar acerca da Bíblia, achando que essa aqui não é de Deus, isso aqui, como é que pode uma coisa dessas? E fica querendo confrontar, e tem muitos ateus e filósofos que querem confrontar acerca daquilo que está na palavra de Deus. Mas nós que cremos, nós temos que crer que a Bíblia é a revelação divina, foi inspirada na mente para que o homem pudesse escrever, para que Deus pudesse se revelar ao seu povo. A forma de comunicação. O processo de comunicação divino aos profetas do Antigo Testamento se desenvolveu por meio da palavra e da visão do som e da imagem.
A revelação aos apóstolos no Novo Testamento veio diretamente do Senhor Jesus. Então, no Antigo Testamento, era a questão da visão, né, que os homens tinham visão, ouviam acerca disso e registravam. Já no Novo Testamento, nos evangelhos, nós vemos que aquilo que Jesus fez, aquilo que aconteceu, os homens escreveram acerca daquilo que Jesus tinha falado. Quando nós vemos em Atos dos Apóstolos, nós vemos que aquilo que aconteceu com os apóstolos, a história dos apóstolos, quando nós vemos as cartas já de Paulo, aí é uma inspiração já, que nós vemos que o Espírito Santo de Deus com certeza colocou para que o apóstolo Paulo pudesse escrever aquilo que está registrado nas suas cartas. E também nós vamos falar de Hebreus, que ninguém sabe quem foi o autor. Porém, meus irmãos, a forma de comunicação que Deus usa conosco é uma forma simples. Porém, às vezes nós não entendemos. Por quê? Para entender aquilo que Deus está falando, nós temos que estar ligado com Deus. Nós temos que estar ligado. É que nem uma coisa. Para você conseguir entender, às vezes, um filme ou alguma coisa, sei lá, qualquer coisa, aí eu vou colocar um filme, você tem que assistir do começo ao fim. Porque se você pegar da meio para frente, você não vai entender nada. Então, é a mesma coisa com Deus. Nós temos que estar crendo em Deus do começo ao fim, para nós entendermos acerca daquilo que Deus está se comunicando conosco. Então, já pulando aqui para o tópico 2, a inspiração divina. A inspiração divina. Toda a escritura é inspirada por Deus. A palavra grega aqui traduzida por inspirada por Deus, ou divinamente inspirada, é theopneustos. Ela só aparece uma vez na Bíblia, vinda de duas palavras gregas, theos, Deus, e pneu, respirar, soprar. Isso significa que o texto sagrado foi soprado por Deus. É claro, meus irmãos, aqui é uma forma de ser colocada, que Deus soprou, claro, Deus soprou na inteligência do homem, dos ouvidos do homem, para que o homem pudesse ter inteligência para escrever, para que outros pudessem entender. Por quê, meus irmãos? Se é que nem nós colocamos no começo. Se Deus, ele falando de coisas deste mundo, muitas vezes nós não entendemos, falando de coisas da nossa vida, do nosso dia a dia, muitas vezes nós temos dificuldades para entender. Imagine se ele fosse colocar coisas, meus irmãos, que nós não vemos, que nós não percebemos, que não faz parte do nosso mundo. Aí ficaria muito difícil para entender. Por quê? Porque às vezes algumas culturas antigas, principalmente a cultura judaica, se você for estudar, você vai ver que às vezes alguém pega a aplicação do texto e não procura o porquê que foi escrito aquela passagem, o porquê daquela cultura, o porquê daquele momento. E aí, quando vai pregar, falam coisas sem sentido, sem coerência. Mas, aqui, como nós estamos falando, por que eu estou dizendo isso? Porque que se Deus está colocando coisas do nosso mundo, da nossa história, da cultura, mesmo que for culturas diversas que nós temos no nosso mundo, mesmo que for, às vezes, dialetos ou línguas diferentes do nosso mundo, mas faz parte do nosso mundo. Então, se nós pesquisarmos acerca nos livros, nós vamos entender aquilo que está falando. Mas, se nós queremos entender as coisas do céu, que nós queremos uma revelação de Deus, não uma revelação nova. Não existe revelação nova na Bíblia, meus irmãos. Não existe uma revelação nova. O que existe é a palavra de Deus, que às vezes você vai lá, estuda um texto, e Deus vai te dar uma aplicação, vamos dizer assim, diferente daquela que você ouviu. Uma aplicação, não uma revelação. A revelação já está feita através da palavra de Deus, através dos apóstolos, dos profetas, dos patriarcas. Então, nós vamos ter que entender o seguinte: quando fala de soprou nos ouvidos do homem, soprou nos ouvidos do homem, e Deus e o homem escreveu e colocou isso. Por isso, inspiração divina. Foi uma inspiração que o homem teve para quê? Para trazer, ou Deus permitiu que o homem tivesse, para trazer para o homem aquilo que o Senhor queria da humanidade. Então, não acredite nesse negócio, agora eu tenho uma nova revelação. Não existe nova revelação, meus irmãos. O que existe é a palavra de Deus, e se nós estudarmos, e Deus pode dar, e você pode entender uma aplicação diferente para aquele texto. Agora a revelação já está colocada. A palavra theopneustos significa inspiração divina da Bíblia. Segundo o dicionário contemporâneo da língua portuguesa de Caldas Aulet, o termo quer dizer inspiração divina que presidiu a redação das Sagradas Escrituras.
Josefo, historiador judeu e filho de Alexandria, disseram que as escrituras são divinamente inspiradas, mas usaram outros termos. Então, é claro, às vezes a tradução do grego, às vezes para a nossa linguagem, para a língua portuguesa, às vezes é diferente. Mas nós vemos, meus irmãos, que de qualquer forma nós entendemos melhor. Alguns vão dizer que às vezes essa tradução é melhor do que a outra, porque no hebraico, porque no grego diz isso, diz aquilo. Às vezes as pessoas se apegam tanto nisso, ao invés de entender o texto e buscar a Deus e a revelação acerca daquilo. Claro, é que hoje nós temos traduções que estão totalmente fora, traduções que às vezes não tem coerência com aquilo que está no texto original. Nós temos que pegar uma Bíblia, vamos dizer assim, uma Bíblia que se aproxima mais do texto original. Então, para nós entendermos melhor, é uma linguagem arcaica, algumas traduções, porém é o que se aproxima do original, porque a nossa língua portuguesa, ela tem muitas gírias, tem muita coisa, mas a gente tem que pegar uma linguagem mais, vamos dizer assim, mais conservadora. Pelo menos, eu penso nisso, né? Para nós entendermos melhor o texto. Uma evangelização exegética. Estamos acostumados com duas traduções. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa, e toda a escritura divina é divina, inspirada e proveitosa. Ambas as versões são permitidas à luz da gramática grega. Então aqui nós vemos duas traduções. Mas as duas estão corretas, meus irmãos. As duas estão certas. Não está saindo fora daquilo que está colocado. Nós temos outras religiões, vamos dizer assim, se é assim que a gente pode dizer, que redigiram a Bíblia, que escreveram a Bíblia outra vez, né? Colocando, agregando, tirando algumas passagens bíblicas. Isso está errado, isso não isso não convém, não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo algumas traduções, porque isso aí não vale nem a pena comentar. Mas a primeira mais precisa, põe a conjunção grega kai, aparece entre os dois adjetivos inspirada e proveitosa. Isso significa que o apóstolo está afirmando duas verdades sobre a escritura, a saber, divinamente inspirada e proveitosa. E não somente uma dessas duas coisas. Dizer que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa pode dar margem para alguém interpretar que nem toda a escritura é inspirada. Então aqui, as duas são corretas, mas às vezes as pessoas querem pegar um pezinho, vamos dizer assim, para poder diminuir o texto. Quando, no entanto, nós vamos ver aqui que as duas passagens, isso aqui é um exemplo que o comentarista da revista está dando, algumas passagens, né? Mas alguém quer pegar um pezinho, por isso nós temos que tomar cuidado com a tradução. Mas aqui, como nós falamos, não está totalmente fora, mas ele está querendo colocar o quê? Vamos dizer assim, colocar a pessoa que é mais, uma tradução que seja mais fiel ao texto original. Para quê? Para que não há dúvida, para que ninguém venha tomar espaço e querer diminuir o texto bíblico. Autoridade. A autoridade da Bíblia deriva da sua origem divina. O selo dessa autoridade aparece em expressões como assim diz o Senhor. Veio a palavra do Senhor, está escrito. Isso encerra a suprema autoridade das Escrituras com plena e total garantia da infalibilidade, pois a Bíblia é a palavra de Deus. Então a Bíblia tem total autoridade, meus irmãos. A Bíblia é a nossa autoridade da palavra de Deus, a palavra de Deus dita a nós. Então nós vemos aqui que vai a expressão assim diz o Senhor, veio a palavra do Senhor, está escrito. Então, isso é a autoridade de Deus. Só quem pode colocar isso é o próprio Deus. Deus, claro, inspirando aos homens para que pudessem escrever isso. Então nós vemos o quê? Deus inspirando os homens para que o homem possa entender que Deus é autoridade. Deus é o Todo-Poderoso, Ele é a nossa autoridade. Então nós vemos que quando nós ouvirmos acerca, mas assim diz o Senhor, tomem cuidado com a vezes as pessoas querem falar assim diz o Senhor, sem estar divinamente inspirado naquele momento, claro, sendo usado por Deus para trazer uma revelação que eu digo à igreja, é dentro da palavra de Deus. Revelação é o que vai acontecer, uma profecia, uma revelação, não, uma profecia, né? Do que vai acontecer, do que de repente, mas tem que estar dentro da palavra de Deus. Assim diz o Senhor, e aí os irmãos já sabem, mas tem que estar cheio do Espírito Santo.
Porque se ficar usando o nome de Deus em vão, nós sabemos que o peso da mão de Deus é grande. O 3 agora, a inspiração plena e verbal. Essa primeira lição, meus irmãos, tem 4 tópicos. Inspiração plenária. Tal expressão significa que todos os livros das Escrituras são inspiradas por Deus. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro quando afirma que toda a Escritura é divinamente inspirada. A inspiração da Bíblia é especial e única. Não existe na Bíblia um livro mais inspirado, outro menos. Todo tem mesmo grau de inspiração e autoridade. Irmãos, não existe na Bíblia um livro que seja mais de Deus e outro menos de Deus. Não existe um livro na Bíblia, como aqui está falando, que tem um grau de inspiração maior e outro menor. Não existe. Todos têm a mesma inspiração. Alguém vai dizer, mas tem livros na Bíblia que muitas vezes é difícil de nós entendermos, difícil de nós lermos, mas a palavra de Deus é a mesma. Se nós lermos, orarmos, com certeza Deus vai se revelar a nós. As pessoas gostam muito de ler os evangelhos. Outros não gostam de ler livros como Isaías, como os profetas, que às vezes traz a revelação para nós nos dias de hoje, como Daniel. Mas todos eles têm a mesma inspiração. A mesma inspiração que Deus ele deu no Antigo Testamento para alguns homens, como o livro de Juízes, que é um livro histórico, o livro de Ruth, o livro de 1ª, 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, que são livros de história, as pessoas acham mais fácil de entender, porém são todos eles inspirados por Deus, com total autoridade, com total amor, Deus se revelando a nós. A Bíblia que Jesus e seus apóstolos usavam era formada pela lei de Moisés, os profetas e os escritores. Essa terceira parte é encabeçada pelos Salmos. Então, aí vai citar aqui Lucas 24, 44. Mas nós vemos, meus irmãos, que a Bíblia, que não era a Bíblia que era chamada naquela época, porém, se nós a gente colocasse para os nossos dias de hoje. Então, era a lei de Moisés, eram os profetas, e os escritos, vamos dizer assim, as histórias. Então eles tinham todos aqui, tudo isso, toda a história estava colocada, né, em pergaminhos, em papiros, para quê? Para que pudesse ser guardada. Então isso era a Bíblia deles. A Bíblia deles era essa, a qual depois nós vemos que através dos 70 começaram a pregar nas sinagogas. O termo escritura ou escrituras, que aparece no Novo Testamento, refere-se a esse cânon tripartido, que é o mesmo Antigo Testamento de nossa Bíblia. Cabe ressaltar que o apóstolo Paulo, ao afirmar que toda a Escritura é divinamente inspirada, se referia também aos escritos apostólicos, ou seja, o Novo Testamento. Tudo aquilo que foi colocado no Novo Testamento também é inspiração do Espírito Santo. É claro, o exemplo de Jesus colocaram, Lucas foi um historiador que não era apóstolo, que não era discípulo, e escreveu acerca de Jesus, escreveu Atos dos Apóstolos. Porém, nós vemos que tudo isso foi inspirado por Deus. Nada na Bíblia está sem ter sido inspirada por Deus. Os escritos dos apóstolos se revestiam da mesma autoridade dos livros do Antigo Testamento. Já desde a era apostólica, inclusive os profetas e os apóstolos, às vezes aparecem como termos incambiáveis. O apóstolo Pedro considera ainda as epístolas paulinas como escrituras. O apóstolo Paulo ensinava. Por que diz a Escritura? Não ligarás a boca ao boi, que debulha, e diga-lhe ao obreiro do seu salário. O apóstolo aqui coloca lado a lado citações da lei de Moisés. Ou seja, o Novo Testamento falando acerca do Antigo Testamento, ou seja, a palavra de Deus, ela auto se concorda. Não existe nenhuma discordância dentro da palavra de Deus. Mas isso não tem nada a ver com aquilo. Não, meus irmãos, tudo tem a ver, porque o Novo Testamento se concorda com o Antigo Testamento e nada sai fora. Nós vemos que teve diversos autores da Bíblia, diversas culturas, várias situações, vários períodos, porém todos eles se concordam. O Novo Testamento concorda com o Antigo e nós vemos que tudo isso é o quê? É a mão de Deus. Inspiração verbal. Essa característica da Bíblia significa que cada palavra foi inspirada pelo Espírito Santo. Também que as ideias vieram de Deus. O tipo de linguagem, o vocabulário, o estilo, as personalidades são diversificados. É aquilo que nós estávamos falando. Todos eles viveram em culturas diferentes. Em momentos de culturas diferentes que eu digo, meus irmãos, em momento diferente. Em períodos diferentes, em situações diferentes.
mas todos eles tiveram a mesma linha para poder escrever, para poder trazer hoje, para nós termos esse entendimento hoje. Todos eles tiveram a inspiração do Senhor. Por isso que nós podemos dizer que todos eles é como se eles todos se conhecessem, mas viveram em momentos muito distantes, muitos anos, mais de 1000 anos, entre um autor e outro. Porém, mais uma vez repetindo, toda a palavra de Deus, ela se concorda. Amém? Agora aqui, o nosso último tópico, o tópico 4, a única regra infalível de fé e prática, proveitosa para ensinar. O propósito das Escrituras é o ensino para a salvação em Jesus, pois elas podem fazer-te sábio para a salvação pela fé, que há em Cristo Jesus. São ensinos espirituais que não se encontram em nenhum lugar do mundo. A Bíblia revela os mistérios do passado, como a criação, os do futuro, como a vida de Jesus, os decretos eternos de Deus, os segredos do coração humano e as coisas profundas de Deus. Então, é claro, meus irmãos, Deus não vai se revelar totalmente através da Bíblia. Se ele se revelando às vezes um pouquinho, falando de novo, é difícil nós entendermos, na sua totalidade jamais nós vamos compreender, mas nem quando nós chegar, eu creio, na eternidade, que nós quem é infinito, quem é todo poderoso, quem não tem começo nem fim, é Deus, nós não. Nós somos apenas criação, mas não vamos entrar nessas coisas também, porque aí há situações, discussões teológicas, mas os mistérios do passado, tudo aquilo que já aconteceu, nós vemos que está relacionado, que está colocado, que pode ser ensinado para nós, claro, de uma forma correta, sem heresia, tomarmos cuidado quando formos falar acerca de coisas mais, vamos dizer assim, que trazem uma discussão teológica, porém, aquilo que Deus colocou é aquilo que nós podemos aproveitar e ensinar para o nosso irmão e também sermos ensinados. A conduta humana. A Bíblia corrige o erro e é útil para orientar a vida, sendo proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Uma das grandezas das Escrituras é a sua aplicabilidade na vida diária, na família, na igreja, no trabalho e na sociedade. Deus é o nosso Criador e somente Ele nos conhece e sabe o que é bom para as suas criaturas. E essas orientações estão na Bíblia, o manual do fabricante. Então, Deus escreveu o manual, o nosso manual de regra de vida e regra de fé. Então Ele sabe que nós precisamos, onde nós precisamos ser corrigidos, onde nós precisamos, meus irmãos, consertar e colocar a nossa vida da maneira certa, da maneira correta de se viver nessa terra. As traduções da Bíblia. A autoridade das instruções das Escrituras valem para todas as línguas em que elas foram traduzidas. É vontade de Deus que todos os povos, tribos, línguas e nações conheçam sua palavra. Irmãos, naquela época já tinha diversas línguas e dialetos